Atualização de febre nas crianças. Você já está sabendo? Pois é, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou um artigo falando sobre a febre nas crianças. E eu vou te contar um negócio importante. Mudou. Os parâmetros para a febre mudaram. E é nessa videoaula que eu vou te mostrar todos os detalhes desse documento. Claro que vai ser muito melhor do que você ficar lendo o documento. Eu vou fazer uma videoaula aqui bem didática e divertida para você. Então, Protaguinho, bora soltar a vinheta com o diretor? Sucesso é decisão. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa. Estamos aqui em mais uma videoaula para você ser um protagonista, uma protagonista na nossa enfermagem. Você sabe que aqui no nosso canal sempre temos videoaulas atualizadas. Quando sai uma atualização, eu já corro para estudar, eu já corro para gravar, já peço para minha equipe editar para que você, sim, para que você aí esteja sempre atualizado na nossa enfermagem. Você sabe da importância de estarmos sempre por dentro de tudo que muda, porque a gente escolheu a área da saúde e a área da saúde nós devemos ficar constantemente atualizados. Bom, vamos lá. Sim, mudou. Os parâmetros de febre mudaram. E é nessa videoaula que eu vou te mostrar algumas coisas importantes para que a gente saiba disso, o que mudou, quais os tratamentos, o que fazer. Inclusive, eu quero ser bem sincero com você, essa videoaula, ela serve tanto para estudantes de enfermagem, técnicos, enfermeiros, professores, mas também serve para leigos, para você, mãe, pai, que tem criança em casa, porque vai dar algumas aqui orientações importantes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Primeiro, eu quero começar falando de modo assim bem fácil, básico e direto, bem simples mesmo. O que exatamente é a febre? O que acontece? Nós temos então controle a todo momento da nossa temperatura corporal. Aliás, existe lá dentro do nosso cérebro, existe lá no hipotálamo, o centro regulatório da nossa temperatura corporal, ou também chamado de centro termorregulador, como você preferir. O que acontece? A todo momento, a nossa temperatura está sendo controlada por exemplo, radiação, que é através das ondas infravermelhas, através de evaporação, ou seja, da perda de calor pelo suor, através da convecção, que também pelas correntes de ar façam que a gente perda calor, e através da condução quando há o contato direto a uma superfície mais fria, ou seja, com menor temperatura. E olha só que interessante, é através desses fenômenos ali que nós controlamos também a nossa temperatura, sabe por quê? Porque senão a nossa temperatura ficaria subindo, 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 subindo e não pararia de subir. Muito legal isso, né? Bom, mas como nós temos esse controle natural, o que então provoca o aumento da temperatura corporal para chegar, por exemplo, na febre? E aí nós chegamos então nos termos de pirógenos exógenos. Pirose vem de febre, ou aumento de temperatura. Por isso que, por exemplo, quando você lá vai administrar um antitérmico, ele é também chamado de antipirético, ou seja, antifebre. O que são então os pirógenos exógenos? São aquelas componentes, vamos dizer assim, aqueles fenômenos em que há o aumento da temperatura. Por exemplo, existem os infecciosos, quando tem uma infecção, que pode ser causada lá, por exemplo, um processo inflamatório por vírus, bactérias, fungos. E também existem, por exemplo, os não infecciosos, quando há, por exemplo, uma lesão, uma necrose tumoral. Ou seja, esses exemplos que eu dei para vocês são fenômenos que ocorrem que podem aumentar a nossa temperatura corporal. Tá, mas vamos lá. O que exatamente está sendo atualizado? Quero que vocês prestem bem atenção e que agora, para a gente falar dessa atualização direta da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu já convido você a deixar o like nessa videoaula para que ela chegue para mais pessoas. Se você está gostando também, é claro, né? A você se inscrever no nosso canal. É só apertar aqui no botão de inscrever-se, é totalmente gratuito e você acompanha toda a programação do nosso canal. E também convido você
a compartilhar essa aula, compartilha porque ela é atualização. E a atualização deve sempre, né, ser compartilhada com o maior número de pessoas da nossa enfermagem, seu colega do plantão, seu colega da faculdade, do curso técnico, até mesmo, né, aos leigos, pais e mães aí. Bom, o que acontece? Quando nós chegamos então ao aumento da temperatura, a criança, aqui porque nós falamos de criança especificamente, mas vamos falar de uma forma geral também junto aí, a gente tem basicamente aí 4 sintomas, né, que nos aparecem, sinais e sintomas, quando altera a nossa temperatura, ou seja, quando eleva a nossa temperatura. Anota aí. Extremidades frias, eu vou resumir aqui, tá? Mas o nosso querido diretor vai colocar aí na tela para vocês. Extremidades frias, é bem comum então na temperatura aumentada, ou seja, na febre. Há algo que vocês talvez não saibam, olha só que interessante, ausência de sudorese. A gente acha que sempre quando tem febre tem sudorese. Nem sempre. Aliás, quando tem um aumento da temperatura, normalmente não há sudorese. A sudorese nada mais é, lembra, da perda de calor por evaporação, que é um combate aí do nosso próprio organismo. Então, a ausência de sudorese, ela acaba sendo também um sinal e sintoma de febre. Além disso, pode colocar aí os calafrios, os famosos calafrios, também aí são considerados sinais e sintomas. E os 2 últimos que eu deixei ali, que são bem importantes, que é algo que a gente tem que ser mais, vamos dizer assim, mais para profissional da saúde mesmo, ou claro, a mãe, o pai ali observando a criança, são os 2. Vamos lá. Taquicardia, ou seja, o aumento, né, da frequência cardíaca, o coração ele vai bater mais rápido porque o metabolismo vai aumentar a sua velocidade, e também taquipneia. Nada mais é do que o aumento da frequência respiratória, né, acima dos parâmetros, também por conta desse aumento desse metabolismo. A febre nada mais ocorre, né, o aumento da temperatura, por questões hormonais também, onde há um aumento dos leucócitos, ou seja, aqueles carinhas lá dos elementos figurados do sangue que fazem a defesa do nosso organismo, com consequentemente também produção de hormônios que vão ajustar, auxiliar no ajuste da temperatura corporal. Muito bem. Mas agora, vamos lá então chegar a esse parâmetro que mudou, que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos trouxe agora, nesse ano, agora totalmente atualizado para vocês. Pois é, anota aí. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto em crianças quanto em adultos, tá? Agora, a partir de agora, temperatura maior ou igual a 37,5, ou seja, 37,5 é considerado febre. Temperaturas, então, maiores ou igual a 37,5 em adultos e em crianças, tá? Considerado febre. E, professor, eu vejo também muito se falar da famosa hipertermia, né? Termia é a temperatura, hiper é muito, ou seja, quando é que é considerado hipertermia? Legal a sua pergunta aí que você deve ter feito provavelmente, já vou te explicar agora. A hipertermia ela é considerada, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, maior ou igual a 40 graus Celsius. Mas é importante eu também falar que eu estou falando aqui dos parâmetros da temperatura axilar, que é a mais comum, que é a mais básica, que é a mais simples, que é a mais acessível, tá? Apesar de que os estudos robustos mostram em que a temperatura mais confiável para se verificar é a temperatura, então, do local do canal retal, certo? Mas a gente sabe também que nem sempre vão estar disponíveis, muitas pessoas não sabem como fazer, então o mais simples, né, e fácil de acesso fica a temperatura axilar, que inclusive nos estudos mostram que a temperatura varia entre 0,5 graus Celsius, ou seja, não é uma variação tão grande assim, mas acaba sendo sim a mais fidedigna. Então, aqui são os parâmetros de temperatura axilar, certo? Maior ou igual a 37,5 febre, maior ou igual a 40 graus Celsius, então é a hipertermia. Vamos lá então, que vocês devem estar se perguntando também, ansiosos para saber, tá, mas o que eu faço? O que está sendo recomendado desse documento? Vamos lá então, vamos explicar para vocês bonitinho aqui. Bom, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria traz, que é muito interessante, que eu achei assim, louvável de verdade, o que acontece? Segundo eles, tem um fenômeno chamado de febrefobia. Febre, ou seja, aumento da temperatura, fobia vem de medo.
Febre e fobia não acontece na criança, tá? Acontece nos pais das crianças. O que acontece? Febre não é uma doença. A febre é um sinal de que alguma coisa não está bem. E eles mostram ali em diversos, inclusive citam diversos artigos robustos, aí, estudos bem legais, que existe então esse fenômeno chamado de febre-fobia através dos pais. Ou seja, quando a criança tem um aumento de temperatura, o pai fica nervoso, a mãe fica nervosa, quer fazer muitas coisas que muitas vezes é achismo, que a vizinha recomenda, que o outro pai de não sei quem recomenda, e acabam fazendo até coisas erradas, coisas que podem, inclusive, prejudicar a criança, que eu já vou mostrar também algumas coisas dessas aí para vocês. Então, para que se evite, então, esse fenômeno febre-fobia, é importante também que você, profissional, estudante da enfermagem, também estude aqui, se atualize aqui, por exemplo, sobre a febre e esteja sempre atualizado, para que você oriente os pais de uma forma calma, de uma forma empática, que é importante, entender aquele momento, porque se trata, né, de um bem do ser humano mais valioso do pai e da mãe, então a gente precisa, consequentemente, também ter empatia nesse momento. Mas entender que sim, tá? Existe esse fenômeno chamado de febrefobia por parte dos pais. E o que acontece? Fica aquele muito assim, o que fazer? O que tomar? Quando dá alguma coisa? Aí agora que eu vou explicar com detalhes para vocês o que esse documento da SBP nos trouxe. Primeira coisa, que eu achei louvável, achei demais assim. Eles não colocam um número mágico para você medicar ou para você tomar alguma conduta. Olha só que legal, até risquei aqui, ó, o N de número e botei um X aqui. Não existe mais, então, segundo a Sociedade Brasileira, não existe mais não, já faz um tempo, tá? Não existe um número mágico para que você tome uma providência para medicar ou, por exemplo, sei lá, de um procedimento, de um método físico ali. Não tem um número mágico. Por quê? Eles tiraram esse número mágico para que não haja confusão. Para que não haja, por exemplo, vamos supor que eles colocassem lá, 37,8 tem que medicar com tal medicamento. Podia ficar muito subjetivo, podia daqui a pouco comparar errado, medicar errado, até mesmo verificar a temperatura errada. Então, não existe número mágico para se começar a fazer algo. Porque lembra sempre, a temperatura aumentada nada mais é do que uma defesa do próprio organismo, certo? Mas existem algumas recomendações importantes. Primeira delas, sobre métodos físicos. O que são os métodos físicos? São aqueles que são não farmacológicos. Colocar uma compressa fria nas axilas, nas regiões centrais, atrás da nuca, na cabeça, em bebês também. O que eles recomendam com os métodos físicos? Olha só, anota aí. Eles não recomendam. Não se recomenda método físico em febre, salvo na hipertermia. Sim, ou seja, nas temperaturas que são consideradas, lembra que é considerada a hipertermia 40 graus Celsius ou mais, né, igual ou maior, aí sim são recomendados os métodos físicos. Inclusive, no próprio artigo da SBP, mostra-se diversos estudos que fizeram que métodos físicos não adiantaram absolutamente nada. Ou seja, não tem nada científico robusto comprovado que métodos físicos auxiliam na perda de temperatura. Então eles não recomendam na febre e só recomendam na hipertermia por conta do desconforto que pode causar na criança, tá? Agora, você deve estar se perguntando também, tá, mas e os métodos farmacológicos, os famosos antitérmicos ou antipiréticos? Esse sim tem recomendações, mas calma lá. Olha só o que a SBP nos trouxe. Ele só recomenda os antitérmicos quando houver, vem comigo, vamos lá, choro incessante da criança, inapetência, ou seja, não tá afim de comer, mamar, enfim, né? E também agitação. Estão vendo que interessante? Não se recomenda antitérmicos se não houver esses sinais de desconforto da criança. Então, professor, quer dizer que está com 37,5, que eles estão me dizendo que maior ou igual a 37,5 é febre em criança. E aí eu não medico? Exatamente. Você só vai medicar se houver, consequentemente, a temperatura aumentada, maior ou igual a 37,5, e, consequentemente, relacionada aos sinais de desconforto. Choro, inapetência, agitação, inquietação também. Ok? E olha só que interessante que eles trazem também
que não é recomendado alternar antitérmicos. Sabe aquele negócio que uma vez uma vizinha falou pra você? Tipo assim, até vou chegar a me aproximar aqui. A vizinha disse assim, bota uma voz aí da vizinha aí. Olha só, o meu filho, eu fiz o seguinte, eu dava um pouco de paracetamol e depois um pouco de dipirona. Paracetamol e dipirona. E ele melhorou, ele ficou muito bem. Volta aqui agora. Pois é, isso também a SBP não recomenda alternar. Novamente, a ciência nos falando. Não há estudos robustos mostrando que há benefícios em alternar os medicamentos antitérmicos. O pior, pode acontecer somente de confusão e até mesmo trocar doses e medicamentos, principalmente quando a criança está sendo medicada pelos pais, pelos leigos, né? Então, muita atenção aí. Só, claro, quando for a criança internada no hospital, estiver com profissionais de saúde, aí com certeza isso é muito efetivo. Outra coisa que eles trazem também, que é interessante, que muitos também vêm com uma informação que dá aquelas vozes da minha cabeça, né? Que são o quê? Ah, eu vou medicar para evitar a crise convulsiva, a famosa CC, crise convulsiva. Calma lá. Primeiro, que tem estudos que mostram também que para a criança chegar na crise convulsiva febril, precisa de temperaturas muito extremas. E segundo, também fizeram um estudo bem legal que está lá no documento também, de colocando placebo e colocando antitérmicos como prevenção para a crise convulsiva. E o resultado? Que não fez diferença nenhuma. Nem o placebo, obviamente, e nem os antitérmicos para evitar a crise convulsiva. Ou seja, então esse papo também de medicar para evitar uma crise convulsiva também está fora de cogitação através da SBP. Então, tudo que eu passei aqui para vocês são atualizações e que são importantes para que você se dê conta. Olha só agora a última aqui para nós quase encerrar a nossa aula. Nesses antitérmicos, quando recomendados, lembra dessas situações em que há aumento da temperatura e há essas choro, né, a inquietação, inapetência, agitação, você tem que lembrar do seguinte, existem 3 no Brasil antitérmicos recomendados, que são eles, paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. Mas atenção, tá? Inclusive nessa tabela aqui que está aqui agora, o diretor está colocando para vocês. O paracetamol é o recomendado para crianças menores de 3 meses. A partir de 3 meses é recomendado a dipirona e acima dos 6 meses recomendado o ibuprofeno. Certo? Eu espero vocês aí, protagonistas, que tenham se atualizado com mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente sempre traz para vocês tudo que é novo, tudo que é de mais atual, para que vocês cada vez mais sejam protagonistas na enfermagem, na profissão de vocês. Não esquece, né, de curtir essa videoaula, de compartilhar essa videoaula e te inscrever no nosso canal, para você estar sempre atualizado aqui com a gente. Para aí. Gente, olha só, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, eu ia falar algo aqui para pedir para vocês aqui entrar no nosso treinamento na família protagonista e ser sempre atualizado. E a Rafaela aqui do nosso time comercial acabou de bater o sino que mais um aluno entrou para a família protagonista. Então você pode ser a próxima, pode ser o próximo. É só clicar no link que tem aqui na descrição da aula e vir fazer parte dos nossos treinamentos na enfermagem protagonista. Eu te espero. Tchau. Ai, desculpa.